seguidores das agências laranjas de todo o Brasil. Tá no ar mais um InovasCast, o seu conteúdo Inovas para além do Inovas. E hoje a gente tem um assunto muito especial para falar com você e eu tenho certeza que é algo que acontece muito aí no seu dia a dia, que é o atendimento sobre seguros. E por isso, para compor a nossa mesa, tem gente especial aqui e eu vou contar já já. Antes disso, deixa eu contar aqui para você, eu sou a Tati, eu sou do time de comunicação, eu faço parte aqui da comunicação da Agência Laranja e eu tô usando uma camisa branca, eu tenho cabelos pretos e curtos e sou uma mulher parda. E aqui comigo estão Simone Modinês, Juliana Cholas e João Carlos Santos, mas a gente só conhece ele como JC. É isso? É isso mesmo. Pode se apresentar, JC. Quando as pessoas me chamam de João Carlos, eu nem sei com quem que elas estão falando, porque todo mundo me chama de JC. Nem olha. Nem olho. Eu acho que é a minha mãe me dando bronca. Alguma coisa no fundo da minha cabeça me lembra da minha mãe me dando bronca. É um prazer enorme estar aqui com todo mundo. Deixa eu me apresentar. Eu sou, como ela disse, o João Carlos Santos. Sou diretor da área de seguros. Eu estou usando uma camisa laranja que está super combinando com a nossa mesa aqui do nosso bate-papo. E eu uso barba, eu tenho cabelo e a barba ainda preta. Em algum momento eu acho que eu já estou começando a ficar um pouco mais grisalho. E estou super feliz de estar aqui na companhia de gente que conhece tanto dessa operação, né? Aqui a Cia, a Ju, e acho que vai ser um papo super gostoso. E também temos a nossa canequinha do InovasCast. Gente, isso aqui tá chique demais, o InovasCast bombando. Ju? Olá, turma, muito bom estar aqui. Tati, JC, Si, é um prazer aqui falar com vocês. Eu sou a Juliana, sou superintendente do Uniclass Digital. Eu sou uma mulher morena com algumas mechas louras, né? Eu tô aqui usando uma camisa preta e um terno aqui cinza quadriculado. Então, assim, muito bom estar aqui com vocês, dividindo, falando de um assunto. Eu sou sponsor também de seguros no segmento, então é super gostoso poder compartilhar aqui alguns cases com vocês. Eu sou Simone Modinês, eu sou gerente geral de uma agência laranja em São José dos Campos, interior de São Paulo. E também estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher também morena, de cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa branca e uma saia azul. Sejam todos bem-vindos ao InovasCast. E para a gente começar o nosso tema aqui, vamos olhar o que os dados de mercado contam para a gente aqui sobre o segmento de seguros, sobre o setor. A gente tem aqui, de acordo com os órgãos, né, com a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, com a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que no último ano a gente teve um crescimento de quase 11% no setor. No Itaú, a gente teve um crescimento de mais de 11%, mais do que o mercado, e o JC aqui está se segurando já para não trazer os detalhes desse dado. Eu já vou te chamar, JC, para a gente conversar sobre isso, mas acho que é importante, antes da gente entrar nesse tema, a gente falar que se tem crescimento de mercado é porque nós estamos atendendo os nossos clientes, é porque a gente está gerando satisfação, é porque as dores e as necessidades estão sendo atendidas, principalmente quando a gente fala de tranquilidade, né? Porque o que o cliente quer, na verdade, é estar tranquilo que o bem e a família dele estão cobertas. É isso, JC? É isso mesmo. Acho que é uma satisfação muito grande, até pessoalmente, né? A gente trabalhar com um produto que entrega tanto valor para o nosso cliente, né? E complementa tão bem o portfólio de soluções que a gente tem no banco, né? Para o cliente do Banco Itaú. A gente vem de um histórico recente aí de uma aceleração do nosso ritmo de crescimento, então, como você falou, né, o mercado crescendo aí na casa de 11%, e a gente crescendo num ritmo mais acelerado que o mercado. Nos últimos vários anos, a gente vem mantendo ritmos acima. Essa informação ela é pública, a gente consegue pegar lá pelo site da SUSEP. É bem verdade que parte deste crescimento também vem do elemento de estarmos distribuindo também produtos de outras seguradoras. Então, de certa forma, um número cravado, infelizmente, como aqui a gente está no ambiente público, eu não vou poder trazer, mas a gente realmente está crescendo acima do mercado, inclusive quando a gente considera, né, que a gente distribui produtos de seguros de outras seguradoras também, né? Em todos os segmentos, a gente cresce bastante em vida, a gente cresce bastante em prestamista, temos tido um crescimento bastante grande em seguro viagem, enfim, seguro habitacional, somos um dos líderes de mercado, dada a relevância do banco também no produto, né, de financiamento imobiliário. Enfim, a operação está bastante saudável, a gente tem conseguido crescer consistentemente, e é como você falou, né? Esse crescimento ele é uma expressão de uma boa proposta de valor, de um bom portfólio de produtos e de uma boa atuação comercial muito consultiva, trazendo valor para o nosso cliente. E esses dados contam um pouquinho sobre o perfil do nosso cliente?
É verdade, assim, acho que parte do crescimento que a gente vem entregando, ele também expressa a questão do perfil do cliente que nós temos, né? Acho que é um pouco de que a gente fala do paradoxo de Tostines, né? Fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Olha eu fazendo jabá aqui do biscoito. Ou da bolacha. Ou da bolacha, dependendo se você está no Rio ou em São Paulo. Mas também tem um pouco dessa questão, porque o perfil do nosso cliente leva esse ritmo de crescimento. Então, um cliente que vem se digitalizando, a gente vai falar bastante aqui, né? Pretendemos falar bastante aqui da digitalização do nosso cliente. E também o fato da gente conhecer bem o perfil do nosso cliente, que leva a um processo mais inteligente de construir a proposta de valor e chegar nesse cliente e conseguir distribuir para ele, né? É um cliente... nós temos todo o espectro de atuação no mercado de seguros aqui, né? Desde os clientes mais jovens, aos clientes de melhor idade, clientes de baixa renda, média renda, alta renda. E o importante é você realmente ter esse conhecimento para você conseguir construir a proposta de valor mais adequada para o cliente, né? E com uma oferta consultiva, conseguir identificar essas necessidades e conseguir atender essas necessidades do cliente. Então, acho que conversa bastante com essa multifaceta que a gente tem da nossa base de clientes aqui, a gente permitir a gente a ter um ritmo de crescimento que tem sido consistentemente acima do mercado. E a gente tem a Ju aqui, superintendente aqui do Uniclass Digital, e pode contar um pouquinho mais pra gente, né, sobre esse perfil de cliente digitalizado? Sim. Aqui no Uniclass Digital, o perfil do cliente ele é mais digitalizado, né? Então, assim, é um cliente que ele tenta resolver as coisas mais pelo app, mas também é um cliente mais exigente. Então, ele compara, ele pesquisa, ele quer saber com muita clareza o que ele está comprando. Então, acho que nessa jornada é super importante a gente estar muito adequado com as necessidades dos nossos clientes, vendendo aqui para o cliente não só um seguro, né? A gente vende aqui tranquilidade para o nosso cliente, a gente dá uma assessoria, a gente dá uma consultoria. Então, a gente vende aqui muito mais do que um produto para o cliente, né? A gente vende uma solução para o nosso cliente. E nessa jornada que o papel do GGD, né, que é o papel do gerente geral, ele é super importante, porque ele que fomenta novos negócios, né? Então, a relação do consultor com o gerente de negócios, né, ela quando é bem fomentada, quando tem uma sinergia, isso traz mais valor para o nosso cliente, né? E, consequentemente, a gente traz mais valor e agrega mais valor para a empresa, pro banco. Então, assim, esse é o papel do GG de fomentar novos negócios e estimulando essa parceria, a gente consegue entregar uma solução melhor ainda para os nossos clientes. E isso traz, né, mais valor e, como eu falei, traz mais principalidade. A gente coloca o cliente aqui no centro dos nossos negócios. Acho que é um ponto super importante. Quando você fala de parceria, a gente está falando do especialista. Isso, né? Acho que dentro da digital a gente está testando vários modelos, mas a gente, na rede física, se pode contar também um pouquinho. A gente tem o consultor aqui, os especialistas que nos atendem. Então, a gente tem um modelo que atende agências remotas, volante, né? A gente tem modelo que atende um especialista para uma agência, um especialista atendendo duas agências, enfim. Nós estamos testando vários modelos aqui com especialista, mas junto com o gerente de relacionamento, ele traz um valor agregado para o nosso cliente que é perceptível, né? Acho que isso a gente consegue gerar mais valor ainda para essa venda consultiva. Exato. Se eu puder complementar no ponto da Ju, né? Eu acho que é bacana da gente ter esse entendimento com relação ao mercado de seguros, né? O mercado de seguros ele é um mercado que ele tem um espectro de complexidade muito amplo, ou seja, você tem produtos que são bastante simples, né, que o cliente é relativamente mais fácil do cliente se autosservir, seja porque é um produto que ele é mais demandado, que o cliente já tem um maior conhecimento, até produtos numa escala de complexidade bastante complexos, né? Então, esse balé que a gente fala aqui, né, entre o gerente e a atuação do consultor, do especialista de seguros, ele é muito relevante para que esse atendimento seja eficaz, né? Porque o gerente ele tem essa visão holística, ele consegue falar mais das necessidades que o cliente tem, e acho que esse é o grande caminho, né? Instigar essa necessidade, e aí nas especificidades é quando o consultor ele entra e ele consegue trazer aquele olhar mais técnico, aquele olhar mais preciso, e isso se complementa para a proposta de valor para o cliente, né? Então, acho que o ponto da Ju é super relevante para o sucesso da operação. Isso se reflete também na agência? Se reflete também na agência. Eu estou hoje numa agência que tem consultor presencial, mas ele atende duas agências. Ela atende. E
E assim, nesse atendimento, o que o JC trouxe, ele não só ajuda na abordagem com o cliente, mas também na capacitação do gerente. Porque o gerente, tendo o consultor por perto, ele consegue esclarecer muitas dúvidas. E até mesmo quando eles fazem a negociação conjunta, o desenvolvimento do gerente é muito bacana. Hoje, a minha consultora não atende o Itaú Agências, ela só atende o Uniclass e o Empreenda. E mesmo não atendendo, ela fomenta isso junto ao time do Itaú Agências, porque o desenvolvimento deles faz grande diferença para o sucesso do negócio. Uma coisa que é bacana, assim, é que quando a gente está com o cliente, o atendimento passa por primeiro acolher o cliente, depois a gente soluciona a demanda dele. Solucionamos a demanda dele, aí entra a oferta e aí entra o papo de entender a necessidade dele. Entendeu a necessidade? Entra a oferta. Então, na rede física, a gente tem esse contato tete a tete com o cliente, dá para a gente questionar muito ele sobre a renda, né? Exatamente, sobre a renda, sobre a vida, sobre o momento dele. E assim, a oferta do seguro, ela cabe em todos os atendimentos. Porque nós temos seguro para todos os momentos da vida. O JC tá feliz. Super feliz. Para mim é música escutar, né? Saber que o método funciona na ponta, né? Maravilhoso. E como? Mas são para todas as idades, então a gente tem um seguro de veículo, quando o cliente chega com uma chave na mão, até mesmo entender, o senhor tem veículo, tem um carro, onde está o seu seguro? Ah, não está. Então, são possibilidades que temos de trazer tranquilidade para o cliente. E assim, nesse contato com o cliente, trazendo um caso da agência, o cliente foi fazer uma transferência. É algo usual. Foi lá fazer uma transferência que o aplicativo dele não permitia o valor. Quando o agente de negócios perguntou para que essa transferência, ele falou, olha, eu estou transferindo, eu estou comprando uma casa. Então, nós abordamos ele, entendemos e fizemos a oferta do seguro residencial. Esse cliente fechou, saiu de lá da agência tranquilo, ele já está indo para uma casa que tem já a cobertura. Alguns meses depois ele voltou e o atendente reconheceu, perguntou para ele, ele falou assim, inclusive eu usei a limpeza de caixa d'água. Eu gostei do muito. Seguro? Exatamente. Então, assim, não é só o seguro, mas também o que traz com o seguro, as coberturas, todos os benefícios. Quando a gente faz uma venda consultiva e traz isso para o cliente, ele usa, a satisfação é muito maior. Então, a gente volta aqui para a essência do gerente de relacionamento, que é fazer o relacionamento, fazer esse mapeamento aqui do cliente, né, esse 360, entendendo o momento dele, mas também guardando algumas informações ali, conhecimento de prateleira e de todas as coberturas, assim, acho que é importante, a gente falou muito de desenvolvimento e de capacitação, de como ele entende, para que ele também conte para o cliente, porque fazendo esse seguro você tem acesso à limpeza da caixa d'água, que é algo nesse caso aqui desse atendimento, que o cliente não tinha ideia. Na verdade, o cliente ele não tem conhecimento nem da necessidade dele. E assim, e quando batemos o papo e entendemos, a gente consegue incluir para o cliente essa informação, o papo fica rico. Porque como ele não sabe da necessidade, aquilo vai trazendo para ele, nossa, é mesmo, cobre limpeza de caixa d'água, cobre conserto de eletrodoméstico da linha branca. O cliente não sabe. É o nosso papel, enquanto atendente, enquanto youtuber, trazer para o cliente os benefícios que estão naquele produto. Nós não estamos vendendo um produto, nós estamos trazendo para o cliente satisfação e soluções. Em cima do contexto adequado, né? Você vê, o cliente foi lá para fazer a transferência, dentro desse contexto é uma conversa de proteção que super se encaixa e o cliente que, né, já estava super contente da compra da casa dele, já saiu também tranquilo e protegido, né, de que na eventualidade ele poderia usar o seguro, que efetivamente depois de algum tempo ele veio a utilizar. Então, acho que esse elemento do contexto, né, ele é super relevante para a oferta de seguros, né, e sempre com o correto entendimento dessa necessidade, por isso o valor deste trabalho, né, do gerente de entender a partir do contexto, trazer a necessidade, para que você seja muito preciso, para que o cliente fique satisfeito com o produto que ele está contratando
e que ele se mantenha tranquilo por mais tempo, né? E aí a gente consegue a sustentabilidade da operação, né? Então, justamente quando o cliente tem um produto que é adequado para aquela necessidade dele e esse produto está super aderente, cara, ele se mantém na carteira como cliente ali por muito, muito tempo. Né? Isso é uma realidade para os produtos seguros, mas para todos os demais produtos que temos na nossa prateleira. Né? E acho que um ponto aqui super bacana que a Cê trouxe, que é importante aqui para a nossa turma, é se manter atualizado, né, sobre as novidades que nós temos aqui nos nossos produtos, né, que a gente vem fazendo aqui na nossa prateleira. Porque o tempo todo, acho que é importante ressaltar que nós estamos ouvindo os nossos clientes, trazendo as dores, né? Nós estamos aqui o tempo todo inovando e melhorando e trazendo soluções para os nossos clientes, né? E eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que acho que é super importante, que eu tenho escutado muitos feedbacks na ponta de melhorias positivas, é que a gente agora tem, né, o DIT, que é a diária por incapacidade temporária, que antes a gente só tinha no renda protegida, né? Então, por exemplo, se uma mulher queria fazer um seguro de proteção contra câncer e queria também colocar essa proteção, né, do DIT, ela teria que fazer 2 seguros. Então, ela tinha que fazer a contratação do renda protegido mais o seguro Vida Mulher. E agora, essa proteção ele está no modular. Então, nós fomos, ouvimos os nossos clientes, trouxemos aqui a necessidade, mudamos a nossa prateleira e a gente agora, através do Vida Modular, a gente consegue entregar uma solução num único produto. Então, acho que isso traz mais transparência para os nossos clientes, traz mais segurança para os nossos gerentes e faz com que as vendas consultivas, elas não tenham só o momento ali da venda, mas seja um produto que o cliente permaneça, né? Porque o nosso objetivo aqui não é só trazer valor e gerar valor para o banco, mas que o cliente veja valor e que ele permaneça com o produto e que ele renove esse produto, que ele usufrua desse produto de uma maneira saudável e que realmente traga benefícios para ele como cliente. Então, acho que isso é super importante a gente estar sempre atentos, né? Então, aqui a gente está falando, fique atento ao Inovas Cast, né? Fiquem atentos ao Inovas, né? A gente tem boletim de liderança. Toda vez que a gente faz qualquer alteração na nossa prateleira, a gente faz uma comunicação super robusta e acho que é super importante a gente ficar atento a todas essas comunicações. E nesse contexto que a Ju trouxe, a consultora, nós estávamos atendendo uma cliente e ela falou assim, não, eu não quero seguro de vida, eu não quero deixar nada para ninguém. E a gente batendo um papo com ela para entender o que era isso, né? Aí ela falou assim, não quero dar trabalho, mas também não quero deixar nada para ninguém. Então, nós conseguimos, dentro de um seguro modular, trazer as coberturas que a cliente queria. Por quê? Ela não queria dar trabalho. Então, ela falou, auxílio funeral e assistência funeral, ótimo, eu super quero. Invalidez permanente. E aí, nós trouxemos as coberturas e das doenças graves. Então, nós conseguimos, com o conhecimento, colocar uma proposta de valor maior para o nosso cliente, que foi o que a Ju trouxe, né? Se atualizar, buscar dentro de modular um seguro, cada cliente tem um contexto de vida e uma imagem de seguro. Nós precisamos trazer para ele contar que esse produto nós temos. E nós temos dentro, chama seguro de vida, mas nós conseguimos modular para ele da melhor maneira para ele. Então, inclusive com benefícios em vida. Exato, né? Que é o que ela queria nesse atendimento. Ela falou, não, eu quero algo que é para mim. Eu não quero ter a possibilidade de deixar nada para ninguém, porque eu não tenho familiar para isso. Então, assim, a gente entendeu o momento dela e fizemos uma proposta de valor melhor para ela, com essa condição. Tudo isso que vocês me falam, fala muito sobre a evolução da prateleira. Vamos falar um pouquinho de evolução da prateleira de produto, JC? Bom, acho que um elemento eu já comentei quando a gente falou aqui do mercado, né? A questão da gente ter uma prateleira aberta, ou seja, a gente também trabalha com produtos de seguradoras parceiras nossas que a gente distribui no nosso balcão aqui no banco. Não apenas produtos para pessoa física, que a gente está falando no Inovas Cast, mas também para pessoa jurídica, né? No próprio atacado, na operação do IBBA. A gente tem uma ampla gama de produtos aqui, com produtos próprios e produtos de seguradoras parceiras. E a gente vem desenvolvendo muito essa prateleira ao longo do ano, trazendo uma maior flexibilidade operacional para essa prateleira. Esse evento do produto modular, né, o seguro de vida modular, ele é uma expressão disso que eu estou dizendo, né? A gente vem evoluindo muito nos mais diversos produtos aqui. E uma evolução que também escuta o cliente, Perfeito. Que é o que a Ju trouxe. Perfeitamente, para trazer soluções específicas. A prateleira de seguro pet, a gente tinha uma assistência pet que
era mais limitado, agora a gente tem um produto mais completo, com 2 parceiros específicos também para necessidades distintas ali, para os tutores, né, dos animais com necessidades distintas. Enfim, a gente vem evoluindo a nossa prateleira e trazendo uma flexibilidade operacional para que essa oferta consiga ser mais individualizada na ponta, com o trabalho conjunto ali da identificação da necessidade do gerente e também com o consultor nas especificidades de produto. E um outro elemento também que eu queria trazer nesse contexto é o trabalho relevante que a gente vem fazendo na melhoria da experiência do nosso cliente quando ele usa o produto seguro. Ele tem essa característica, né? Apenas uma pequena parcela dos clientes que contratam efetivamente usam. Esse é o conceito do seguro. Todo mundo paga um pouquinho, porque quando alguém precisa, você tem um custo muito elevado. Então, a frequência ela é muito baixa, mas com uma severidade muito grande. E quando acontece, a primeira coisa que você pensa é, será que eu tenho seguro? Exatamente. Ou exatamente. graças que eu tenho seguro. Se você já sabe, mas às vezes você tá pagando ali por muito tempo e você tá no débito automático na sua conta, você nem passa... Deixa eu perguntar para mim, vai que eu tenho esse seguro. E é por isso que é importante que quando o cliente realmente precisa do produto, que ele funcione perfeitamente. E aí você consegue retroalimentar na sua relação com o cliente, né? Trazer para ele, olha, o produto realmente... Então, assim, é super importante que esse trabalho, que é um trabalho consultivo, que é um trabalho de proximidade, né, dos nossos times aqui com os nossos clientes, justamente para poder trazer aquilo que é o benefício do produto. O benefício do produto de seguros, ele não é quando o cliente precisa usar. Ele é a tranquilidade de saber que se você precisar usar, ele vai funcionar. E ele precisa funcionar muito bem. Então a gente vem investindo muito nos últimos anos também em todo esse processo que a gente chama de pós-compra, né? Que é quando o cliente efetivamente precisa. E a gente tem tido performances muito bacanas, inclusive no NPS do produto de seguros. É uma indústria que tem estruturalmente um NPS um pouco mais baixo, justamente por isso, né? Por essa falta de percepção de valor do produto, porque realmente só uma parcela pequena efetivamente usa. E a gente tem conseguido crescer paulatinamente também o NPS do produto de seguro. Estamos ali beliscando a zona de excelência no NPS de seguros. A gente vai chegar lá, é um objetivo que a gente tem aqui para os próximos períodos. E isso tem retroalimentado de forma muito positiva para a operação como um todo. Né? Isso faz com que a jornada fique mais fluida e que o cliente permaneça com o produto, né? Perfeito. Que acho que esse é o intuito, né? A gente não faz o seguro para uma temporada, né? A gente faz para que ele mantenha, que ele tenha aqui acesso a toda essa segurança. Muito bacana. E que ele recompre, né? Porque ele compra um seguro de veículo, depois de auto, depois é um de residencial, é o de vida. E assim, ele está sempre recomprando com a gente os produtos e serviços do banco quando ele tem confiança e tranquilidade. Então, sabendo quando a gente que o Itaú atende a ele nas necessidades, né? Todas as necessidades de serviços financeiros, seja do crédito aos produtos de não crédito, como é o caso de seguros também. A gente teve aqui no episódio passado, aliás, você pode assistir o episódio passado, onde a gente falou sobre cartões, e o Juan, que é superintendente de cartões, ele falou que ele estava numa roda de amigos conversando, e ele falou assim, olha, o meu cartão é Itaú, meu carro é Itaú, minha casa é Itaú, tudo é Itaú, porque foi pelo banco que eles conquistaram. E é o mesmo com seguros, né? Minha casa é protegida pelo Itaú, o meu carro é protegido pelo Itaú, a minha vida é protegida pelo Itaú, a minha família. Então, a gente tem essa prateleira completa para, de fato, uma cobertura ampla. E aí, falando um pouquinho sobre as necessidades específicas de segmentos, média renda, como que é o produto média renda? Como que é o produto para o cliente que é a entrada dentro do Itaú? Como que a gente olha essa especificidade? Perfeito. Eu acho que com muito conhecimento específico, então a gente usa de muitos dados aqui no banco, né, para conseguir ter a oferta mais assertiva. Então, a gente tem evoluído bastante na inteligência de oferta também, que é dar um pouco mais de ferramental para que esse entendimento de contexto fique mais claro para os gerentes e para os nossos consultores na ponta. Então, por exemplo, a gente atende o cliente na omnicanalidade, né? O cliente pode estar ali numa jornada digital, se interessou por alguma informação de um produto de seguros e, eventualmente, ele deixou aquele produto para lá. Isso pode gerar um alerta para, numa próxima conversa com o gerente, a gente falar, puxa, eu vi que você, no aplicativo, você buscou informações ali desse produto, você quer um atendimento mais consultivo, especializado, quer que eu traga aqui o nosso consultor de seguros para ter uma conversa? Então, de novo, gatilhos e contextos para que a gente tenha uma conversa estruturada, né? E essa conversa,
tem várias escalas, né? Então tem desde o produto que, como eu disse, ele se autosserve, até os produtos mais complexos em que a conversa é uma conversa mais estruturada, quando você fala de produtos de vida mais complexos, né? Vida resgatável, enfim, que temos na nossa prateleira e tal, e aí demanda uma visão 360, até de planejamento sucessório, planejamento financeiro, né? São conversas mais específicas e a gente tem de todos os espectros aqui na nossa prateleira para atender os clientes, né? Passa muito pelo entendimento, né, da necessidade do momento do cliente e de qual é a conversa nessa necessidade que leva aí a melhor proposta de valor para o cliente. Vamos falar aqui um pouquinho de jornada digital, assim, como que acontece no You. A gente tem na internet, circula aqui, não é um meme, eu vou falar que é uma afirmação de que existem pessoas cronicamente online, que são aquelas que é tudo de fato pela internet, a todo momento. Se eu tenho uma dúvida, eu estou na internet. Se eu estou numa rede social, é na internet. Se eu quero contratar um seguro, eu estou aqui com o celular na mão ou qualquer dispositivo nesse sentido. E tem as que são menos, que até fala assim, nossa, não, eu tô muito em tela. Deixa eu ir lá na agência conversar com a Simone, ao invés de simular primeiro aqui. Como que é essa jornada de app e de como esses leads chegam para Ju, como esses leads chegam para Simone, como que acontece para vocês esse entendimento do lead? Aqui o nosso objetivo é apoiar o gerente na melhor conversa possível, né? Então, nós temos aqui ferramenta né, que faz um raio-x aqui do cliente, que a gente sabe se o cliente já tem o produto, se ele já cancelou, qual que é o produto, né, que eu posso aqui melhor ofertar para o cliente. Então, ele dá um 360 aqui na visão do produto para o gerente, né? Então, acho que todas as ferramentas que a gente tem aqui é para dar mais contexto, para a gente saber em que momento a gente inclui o consultor aqui, né, de seguros nessa venda. A gente olha aqui muito o bolso do cliente, então a gente sabe que dependendo do bolso, do produto, é produto de prateleira e aí o gerente pode fazer a oferta sozinho. Dependendo aqui do bolso do cliente, a gente sabe que trazendo o consultor, essa venda fica uma venda mais consultiva e eu gero mais valor. Eu já falei isso, né? A gente consegue agregar aqui mais valor nessa venda, então é super importante a participação do consultor. Então, acho que essas ferramentas nos ajudam aqui a ver o que é melhor para o cliente, mas também em que momento, em que hora, né, colocar o cliente aqui no centro das nossas decisões, das nossas negociações. Isso é um ponto importante, né? Porque a gente entende que ele tem uma necessidade e a gente tem o produto que pode atendê-lo, mas a gente também respeita o bolso dele. Isso. Que é até onde a gente pode chegar com, seja o média renda, seja o cliente de entrada, como a gente atua com ética, com clareza, com transparência de informação e, sobretudo, como você falou, respeitando o bolso do cliente, mas trabalhando para atender a necessidade dele. Porque, no final das contas, isso é o que traz a sustentabilidade para o negócio, né? De nada adianta você vender um produto que talvez ali, no afã da venda, você conseguiu trazer alguns atributos e o cliente fala, nossa, que bacana, esse produto é legal, tal, e ele contrata, cara, 2, 3 meses, ele, puxa, aquilo não cabe no bolso dele, aquilo, né, a necessidade não está adequada. Ele acaba cancelando o produto, isso não é bom para ninguém, não é bom para o negócio Isso. E não é bom para o cliente. Assim, então, quando você entende o que é a necessidade dele, você é assertivo, você respeita o bolso, você coloca aquilo que precisamente é o que ele precisa e que ele fica por mais tempo, isso é ótimo para o cliente, porque ele está contratando aquilo que ele precisa e também é bom para a sustentabilidade do negócio do banco. Né? Você não precisa depois vir e discutir, puxa, mas você cancelou há 3 meses atrás aquele produto, aí você vai fazer um remarketing aqui para poder falar novamente aquilo que você falou. Não, mas veja bem, eu tinha falado sobre esse atributo, mas tem esse outro aqui para poder ir para um outro ticket, um outro bolso. Então, assim, acho que no final das contas a gente está falando de sustentabilidade do negócio. Se é bom para o cliente, é bom para a gente. E assim, quando a gente recebe um lead, trazer o maior número de informação para o cliente é muito importante. E ser muito tempestivo também, porque a tempestividade gera mais satisfação no cliente, porque a jornada dele, ele fala assim, nossa, eu acabei de simular, eu fiquei com dúvida, já estão me ligando. Então, olha a tempestividade, o que trouxe para o cliente, para a experiência dele, porque ele em algum momento ficou na dúvida sobre o produto e tinha alguém para poder orientá-lo, para poder esclarecer as dúvidas e para poder saber como melhor ajudá-lo naquela decisão. Então, a gente tem que fomentar isso e usar as ferramentas faz grande diferença. Subir um lead, veio um lead para nós para atuar, é importante que se atue e atue com tempestividade. Nós temos as ferramentas que também trazem conversas contextualizadas, o que ajuda
Hoje na nossa operação nós temos pessoas que entraram há 10 anos, mas nós temos pessoas que entraram agora e que precisam conhecer desse produto, que também ajudam nessa conversa e nesse contexto. A gente tem vários canais para buscar conhecimento e tudo passa pelo protagonismo, de buscar, de querer, de conhecer, porque quando conhecemos mais dos produtos, nós vendemos e geramos mais satisfação. Então, e vendemos mais. Se a gente não tiver conhecimento de um produto específico, a gente não está preparado para uma oferta. Trazendo uma situação de um atendimento de uma gerente, a cliente veio até a agência para perguntar se o cartão dela dava acesso à sala VIP. E o cartão dela, não era só isso que a gente queria saber, já trouxe uma informação, ela vai viajar, porque ela vai utilizar a sala VIP. Então, aquela informação da cliente para nós gerou o conhecimento que a gerente tinha, fez com que gerasse uma oferta para a cliente. Por quê? Para onde você vai? Eu vou para a Espanha. Vai para a Europa, ótimo. Então, vamos aqui olhar um seguro viagem. Nós temos a solução. A cliente saiu da agência, porque aí a gerente acompanhou, fez a contratação no app da cliente junto com ela, apoiou a contratação. Ela fez a contratação dela, do marido, dos 2 filhos. Então, assim, ela já saiu com tranquilidade, ela não teve que ir em outros lugares buscar isso. Então, nós já trouxemos a solução para ela e voltando, né? A gente se desenvolve para trazer soluções para o cliente e para trazer a melhor oferta para o cliente. E a segurança que o gerente passa? Ela foi até a agência para saber se o cartão dava acesso. Então, como esse relacionamento é importante para trazer segurança, né? O gerente é o Itaú para ela. Então, era com essa fala do gerente que ela ia se sentir segura para fazer a viagem e nem imaginava que ainda tinha a possibilidade do seguro viagem ainda. Perfeito. Essa união de seguradora, né, e a ponta, do consultor e do gerente, ela tem se estreitado cada vez mais e eu acho que isso a gente só tem novidades para vir. Eu acho que tem muita coisa boa, muita notícia boa aqui dessa parceria que já tem sido um sucesso. Então, a gente tem spoiler aqui, mas os detalhes estão no Inovas. Fiquem ligados. Você vê como existem nuances, né? Assim, porque existem clientes onde o contexto e a conversa, ele é uma conversa muito mais, digamos assim, protetiva. Ou seja, né? Puxa, veja bem, pode acontecer alguma coisa. É um cliente que tem um perfil que ele enxerga nisso. Aqui você consegue enxergar essa necessidade de proteção. Alguns clientes, eles são mais aventureiros. E aí a conversa em termos de tranquilidade e proteção é outra. Como é que você consegue se alavancar? Vá em frente. Cresça seu negócio, cresça na sua vida, né? Você que é um... Vai fazer um intercâmbio exato, que você quer. Exato. Então, assim, puxa, como é que eu te ajudo com isso? Mitigando riscos. E se né? tiver alguma intercorrência, eu tô aqui para te apoiar. Exatamente. Então, são conversas que dependem do perfil de cliente. E a gente tem, cara, de todos os tipos. Que ajuda no planejamento financeiro também. Sem sombra de dúvidas. Então, a gente ajuda em todos os espectros aqui e você vai tendo soluções e propostas de valor e produtos específicos, né, para cada uma desses perfis e dessas necessidades. Muito bom, a gente está caminhando para o final, mas antes a gente vai entrar no bloco que os nossos youtubers adoram, que é o Na Prática. E eu quero convidar vocês a deixar uma dica que o youtuber vai falar assim: eu não posso sair desse episódio de Novas Cast sem anotar isso aqui, sem gravar, sem fazer um recorte desse vídeo para eu guardar e levar aqui para o meu dia a dia de atuação com o cliente. Quem começa? Posso começar. Acho que a gente já falou bastante aqui, mas acho que o recado é a aderência ao método, né? Então, a gente tem sentido na prática que como o método, ele funciona, né? Então, nós criamos um método aqui para dividir papéis e responsabilidades, qual que é o papel do gerente, qual que é o papel do consultor, né? Para aumentar e fomentar a geração de leads com qualidade. Então, a gente já tem aqui nas operações digitais a indicação de mais de um lead por dia por gerente, né? E isso com qualidade, leads com contextos. Então, a gente vê que isso tudo vai gerando mais negócios sustentáveis. Então, acho que isso eu deixaria de recado. Vamos aqui cada vez mais estar aderentes ao método, porque isso traz tranquilidade, traz valor, traz negócios, né? E traz resultado para o cliente e para o banco. E eu diria para o youtuber buscar conhecimento. Conhecer a prateleira de produtos, conhecer as coberturas de cada um desses produtos. Porque nós protegemos o patrimônio, nós também
levamos o cliente a pensar no planejamento sucessório. Então, assim, nós protegemos os sonhos dos clientes, que é o que a Tati trouxe. Então, assim, a casa que ele comprou está protegido, o veículo que ele comprou está protegido, é uma cobertura que lá na frente ele não vai ter problema. Então, é o quanto de tranquilidade a gente pode trazer, mas isso o youtuber tem que conhecer o produto, para vender o produto certo para o cliente certo, para trazer as informações e também gerar mais satisfação para o cliente na ponta. Isso gera menos cancelamento de produto e mais satisfação do nosso cliente. E isso sim é principalidade, né? É engajamento. Então, acho que a gente vem falando tanto também de principalidade, então acho que é super importante para a gente ter aqui o engajamento dos nossos clientes, né? Show. Olha, agora eu tenho um desafio aqui, né? Porque as duas trouxeram 2 elementos super relevantes para o pessoal colocar no post-it aí na rede, né? Se trouxe o elemento aqui de buscar sempre o conhecimento, né? Eu trouxe os elementos aqui de método, né? A gente está sempre aderente ao nosso método. Eu acho que eu traria um elemento que eu até trouxe aqui na nossa conversa, que é: se é bom para o cliente, é bom para a gente. A sustentabilidade da nossa operação depende muito disso. Né? Então, a gente entender a partir dos contextos, a partir de uma conversa no fluxo, a partir de algo que a gente traz pela ferramenta, de alguma transacionalidade que ele teve aqui conosco dentro do banco, a partir das informações que temos, né, em dados, muitos dados que temos aqui dos nossos clientes, saber efetivamente o que é a melhor proposta de valor para o cliente, qual o melhor ticket, né? Aquele produto que vai trazer uma maior sustentabilidade, que vai deixar o cliente conosco por mais tempo e que vai deixar ele mais satisfeito, né? Porque é efetivamente aquilo que ele precisa. Eu acho que esse elemento de ser bom para o cliente é bom para a gente seria o meu post-it para ficar aí com o pessoal da rede e levar em termos de sustentabilidade da nossa operação. Eu ia encerrar aqui, amarrar essas pontas, mas o JC já está preparado para ser host do InovasCast. Ele já concluiu e já amarrou tudo o que vocês disseram, então é isso mesmo. E eu só acrescentaria que esteja conectado a Inovas, porque é no Inovas que você fica sabendo de tudo o que acontece, de todas as novidades, e a gente te conta tudo lá, desde a parceria com o especialista, desde um novo produto, desde dicas de atuação com o cliente, então tá tudo no Inovas. Eu queria agradecer vocês, obrigada por esse papo. Achei que passou rápido, significa que a gente fluiu aqui bem, e eu tenho certeza que os youtubers têm conteúdo para mais desses 3 post-its aí para conseguir consumir. Obrigada, gente. Muito bom, foi um prazer enorme. Uma delícia. Uma delícia. Mesa de peso aqui, hein? De peso. YouTubers, vocês podem continuar acessando os episódios aqui dentro do canal Desenvolve. O InovasCast, ele já tem 7 episódios para você consumir, então volta, assiste, vê tudo que a gente já falou aqui. Com certeza você vai ter uma atuação cada vez mais pautada na capacitação, mais pautada no detalhe, no cliente, na satisfação e na centralidade. A gente se vê no próximo mês.